Bom, estamos aqui para trabalhar o nosso terceiro momento e quarto momentos. No terceiro momento, o professor Luiz Carlos Menezes vai dar um panorama do ano de 2020, quer dizer, o que pretendemos fazer em 2020. E, no momento 4, o professor Naumar vai dar um panorama de 2020 a 2023, ou seja, todo o conjunto da cátedra, né? E abriremos depois, então, a palavra aos presentes para vocês contribuírem, criticarem, analisarem, complementarem, discutirem, perguntarem, enfim, palavra aberta para ajudar, se é por aí que a gente tem que caminhar ou não, se tem outras sugestões, outra forma de continuar esse trabalho, de ampliar esse trabalho para outros lugares e tudo mais. Então, eu vou passar a palavra ao professor Luiz Carlos. Bom, gente, depois do almoço é sempre um pouco mais difícil, dá aquele soninho, né? Então, se alguém pegar no sono, a gente perdoa. Só pede para roncar mais baixo, tá certo? A proposição de um novo ciclo depende de um olhar analítico ou crítico dos ciclos que foram que se realizou. O modelo de palestras, conferências, é interessante porque você tem alguém que se aprofunda no tema, problematiza e apresenta para o coletivo. E a ideia das oficinas de trabalho também é importante porque, como eu comentei sobre a fala do Nilson e depois a do Lino, uma coisa é o filosofar mais amplo, a outra é o pôr em prática na escola, na sala de aula, com os projetos. Então, foram dois momentos que foram, por assim dizer, bem-sucedidos, e a gente quer preservar isso, preservar o momento de exposição, o momento do trabalho. No repensar esse próximo semestre, o próximo ano, há algumas observações que não sei se vocês concordarão, vocês já me corrigirão. O tempo das oficinas, do trabalho coletivo, com 15 pessoas, às vezes uma dúzia de pessoas, foi menos produtivo do que poderia ser. A maior parte das vezes, quando a gente chamou para vir para a plenária, os grupos não tinham completado a discussão e às vezes não tiveram nem tempo de fazer a síntese. Então, a primeira modificação, tendo em vista essa crítica do nosso próprio trabalho, é ampliar significativamente o tamanho das oficinas, o tempo dado para elas. Não é? Então, a ideia é ter oficinas de 1h30 e grupos de menos gente, 6 pessoas, 7, você poder de fato aprofundar, discutir, etc. Então, serão mais grupos, com menos gente e com temáticas mais ou menos bem delimitadas, como eu vou apontar na proposta. Nós também vimos algumas coisas que mereceriam um aprofundamento também em termos do contemplado, do filosofar sobre isso. Eu vou pegar a coisa mais motivante para mim, que foi a palestra do Naumar sobre a interdisciplinaridade. Há um comentário de outros autores, mas que o Nilson tem trazido com muita frequência. Não adianta querer bater no liquidificador as várias especialidades. Você precisa de algum aprofundamento em algum campo em que você trabalha. No entanto, seria sim importante um intercâmbio, uma interlocução entre diferentes disciplinas ou até, por que não, entre diferentes áreas do conhecimento. Então, com essas duas considerações, então a proposta que está apresentada isso aqui seria uma articulação entre ciências da natureza e ciências humanas. Quem é que faz essa articulação em geral? Na melhor das hipóteses, o aluno. Porque não há um trabalhar interáreas. Não é? Por mais que elas possam ter linhas de continuidade, etc., na escola elas são parte do que eu chamo da fratura disciplinar. E você não tem um trabalho de efetiva articulação entre professores de humanas e de ciência da natureza. Então, essa seria uma temática da apresentação. Apresentação de 40 minutos, seguida de meia hora de discussão.
vocês também devem ter percebido que o tempo de discussão pode ser um pouquinho mais encurtado, não tem sido tão intensamente utilizado. Então, essa seria a proposta do primeiro seminário. Aproximar gente de exatas, biológicas e tal, com gente de humanas, para verificar qual é a face comum, que é que trabalha em conjunto ciências humanas e ciências da natureza. Tem muita coisa, mas elas passam mais ou menos subrepticiamente. E às vezes a gente olha, vamos pegar a história, por exemplo. Se olha história e não presentifica a história. Todos nós chegamos aqui montado num motor a combustão. Tá certo? Nós estamos montados na física do século XVIII. Tá certo? Da primeira revolução industrial. Máquinas a vapor, depois... Todos nós utilizamos eletricidade para muitas coisas. Né? E para escutar o radinho no carro, como nós viemos, para acender as luzes, etc. E nós estamos fazendo uso da ciência do século XIX, tá certo? Com o qual a Alemanha, aliás, se antepôs a outra parte da Europa e da Inglaterra e deixou o mundo preparadinho para a Primeira Guerra Mundial. Né? A Alemanha, os primeiros motores já eram Siemens, tá certo? Para ter ideia da importância da... Então, olhar o presente e olhar a história, para ficar na minha área. Século XVIII, motor a combustão, ou nós aqui. Século XIX, eletricidade e tal, nós aqui. Olhar as revoluções industriais é olhar a história. E não é só a história da ciência, porque às vezes a tecnologia vem antes da ciência. No caso das máquinas térmicas, ela começou no chão da fábrica, depois ela vem para a academia. No caso do século XIX, a eletricidade é o contrário. Você já tinha toda a síntese pronta, basicamente, do eletromagnetismo, e ela vira motor elétrico. E depois, telecomunicações. Agora nós estamos vivendo a revolução quântica. A revolução tecnológica, a terceira revolução industrial. Então, a gente compreende essas coisas, por que quântica? Né? Porque está aqui um aparelho que sem quântica não funciona, a tela LED e tudo mais. Então, e isso não é só para a física. Se eu podia fazer essa história para a química, para pasteurização, etc., para a biologia, outros incríveis avanços. E a ciência de compreender o mundo é a mesma ciência de transformar o mundo. Então, a gente compreender a história é, em boa medida, também compreender a história da ciência. Né? Então, o capitalismo mercantil, ele decorre, de certa maneira, da emergência das ciências experimentais. O Newton, Isaac Newton, o grande mestre e o criador da física, ele também era presidente do Banco Central. Naquela época chamava Casa da Moeda, tá certo? Por quê? Porque sabia fazer contas, tinha esse pensar analítico, etc. Grande cientista e presidente do Banco Central. Eu estou brincando, o nome era Casa da Moeda, mas a função, transpondo, é basicamente essa. Então, eu estou fazendo esses elementos de história para verificar que história e história da ciência e tecnologia, de certa maneira, se articulam. Eu estou dando alguns exemplos da articulação possível e até necessária entre ciências humanas. E eu falei história, podia ser geografia. Em geografia se aprende a matriz energética de um país. Né? Quanto no caso do Brasil, eletricidade, biocombustíveis, combustíveis renováveis, combustíveis fósseis, petróleo e carvão. Essa matriz energética, ela tem tudo a ver com física e com química. E com biologia, por conta da biomassa renovável. Então, a gente olhar a geografia e a história é ter uma interlocução importante com as ciências humanas e ciências da natureza. Por outro lado, quando você faz ciência da natureza, trabalha em ciência da natureza, não dá para separar a história da ciência da história. Quer dizer, é uma construção em que a separação é só analítica. De fato, elas estão juntas. Então, se houver uma interlocução, como se diz, um trabalho pedagógico coletivo na escola, em que se articulem essas coisas, o professor de biologia não tem que deixar de ser professor de biologia, ele tem que conhecer profundamente a biologia, mas ele vai conversar
com as ciências humanas, tem tudo a ver, né? Química, a mesma coisa. Pega a história da pasteurização. Antes da pasteurização, você tinha outra maneira de preservar alimentos. Ou vinho, né? Agora, quando você tem... você pode olhar também do ponto de vista da refrigeração. Antes da refrigeração, a preservação de alimentos tem toda outra história. Você viajar para o Rio Grande do Sul e conhecer Pelotas, por exemplo, vai saber o que eram essas pelotas, tá certo? É um período de que você tinha que preservar carne e não existia refrigeração quando existia já Pelotas. Eu estou apontando elementos para mostrar, pode parecer simples, mas não é. Compreender a história é compreender a história do conhecimento, das técnicas, etc., em cada etapa do conhecimento da vida humana. Então, a ideia de um seminário que abriria o semestre, articulação entre ciência da natureza e matemática, é o trabalhar ciências humanas, é trabalhar essa interface. Agora, a ideia é, após essa apresentação e o seu debate de meia hora, que chama aqui de manifestações em plenário, nós teríamos oficinas de 1h30, em grupos menores. Aqui tem uma proposta que vocês podem modificar, é propor por etapa que você está trabalhando. Então, ciências, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Isso ajuda porque, às vezes, a problemática é diferente. No Fundamental 1, esses 9 componentes, se você olhar a Base Nacional Comum, tem que ser espaço de multiletramento. Você tem que aprender a escrever e a pensar nas ciências da natureza ou nas ciências humanas como contexto de alfabetização. Por isso eu estou pegando a discussão que nós tivemos sobre a alfabetização e letramento. O letramento, o multiletramento é o contexto de alfabetização. A aprendizagem da matemática, de português, em torno desses componentes. É uma problemática completamente diferente de como está organizado o Fundamental 2. Que a menina ou o garoto sai da mestre-escola, da referência afetiva e tal, e vai para um monte de disciplinas. No Fundamental 2 é o momento mais grave, é onde está a crise educacional maior, porque essa falta do trabalho pedagógico coletivo, do projeto real. Então, a ideia dessa articulação e vai ter 4 tipos de articulação. Então, a proposta, portanto, é que a gente tenha uma apresentação e uma discussão em plenário, aí teria um pequeno intervalo, e aí teriam oficinas. Não são só 3 oficinas, pode ser 6, 7, 8, dependendo de como a gente articule, para você ter mais tempo e menos gente. Dá para trabalhar melhor assim. Vários grupos em termos de Fundamental 2, dá para fazer uns 4 grupos. Fundamental 1 também, tá certo? Então, a ideia é que a produção que vocês farão, nós também vamos participar da palpite e tal, como sempre, mas o trabalho das oficinas que vocês conduzirão, vai ter mais densidade. E não tem que sair correndo para apresentar. A ideia é nós fazermos um momento da apresentação um pouco mais generoso no resultado das oficinas, de 40 minutos. A ideia, portanto, é nós trabalharmos o mais profundamente, vocês terem uma produção pedagógico-intelectual mais profunda e terem, no fim do dia, um momento para apresentar. Pois não? 5 minutos. Ah, tá bem. Então, eu estendi um pouco mais nessa coisa, porque agora nós vamos só mudar de assunto, mas com a mesma proposta. Então, no próximo, dá para mudar o slide? Como é que vai? Mudar a projeção? Está ali. Aqui? Ah, vamos mudar. Deve ser aqui. Isso. À tarde, isso aqui era de manhã do primeiro seminário. Na tarde do primeiro seminário, vamos articular ciências da natureza. Está de manhã ainda. Está de manhã ainda? Que coisa aconteceu? Aí. Próximo. Linguagens de matemática. Tem articulação? Eu vou contar a minha leitura do jornal de hoje. Não tinha uma página
nenhuma única página sem elementos de matemática e alguns bastante sofisticados, que você tem que se perguntar, o que é isso mesmo? Vou dar uma ideia de uma leitura de jornal recente, hoje ou ontem. Quem nasceu esse ano tem uma expectativa de vida de 76 anos, ou seja, que é a minha idade. Significa que quem nasceu esse ano morre aos 76 anos? Não. E esse número é o quê? É média ou é moda? Eu não ouvi o que você falou, eu estava conversando com o Naumar. Não, eu estava falando que a informação era a expectativa de vida 76 anos. Digo, será que todo mundo vai morrer aos 76 anos? Não é média nem moda. Não é média nem moda, tem que ver que coisa é essa. E há uma explicação matemática desse valor que ou você explicita ou não sabe de que está falando. Tá certo? Então, eu estou dando só um exemplo. Você pegar previsão do tempo, o que você quiser, em todas as páginas você tem dados estatísticos, você tem elementos de matemática escritos, às vezes não com fórmula, escrito com língua portuguesa, mas é matemática. Então, aspectos de forma, de quantidade, de proporção, de médias, de estatísticas, estão presentes em todas. Só para dar um exemplo da presença essencial da matemática como linguagem. Diga, Aline. A matemática tem também pontos a ver Então, com... Menezes, desculpa. Claro, não, à vontade. Então, em relação a essa experiência que você estava fazendo da primeira página do jornal, Isso, né, da página do jornal, eu fiz muitos anos, né, um trabalho inicial assim com os alunos da licenciatura, de a gente pegar a primeira página, sempre a primeira página, porque há páginas especializadas e página de economia cheia de número, mas não, eu só queria a página, a capa, né? E a gente pegava um branquinho, o líquido branquinho, que antigamente servia para corrigir coisa, agora vai corrigir na tela e o branquinho não resolve, né? Mas aí no jornal pega cada um seu branquinho e vamos apagar tudo que é matemática que está na primeira página. É uma experiência interessantíssima, né? Vai apagando, assim, passando branquinho no que é matemática, né? E depois você vê, quando acaba de fazer, né? Tanto um terço apaga, isso é matemática, número já apaga de cara, né? Mas todas as ideias matemáticas. A primeira página ficava um queijo suíço, né? Ficava incompreensível. Incompreensível. Você não recuperava nenhuma informação, né? Quase nenhuma informação sem esse aporte daí, né? Isso era sempre uma experiência assim, interessante, porque o número está ali, mas ninguém está dando bola para ele. Aquilo parece que não é matemática. Na hora que você chama a atenção é que você vê a integração, né? Exatamente. E depois, a matemática dialoga com as artes, certo? Proporções, etc. Você tem a matemática usada como linguagem muito amplamente e a gente não precisa estender mais. É tão óbvio isso que... Então, a ideia, portanto, do primeiro seminário é, de manhã, articulação ciência-natureza, ciências humanas. De tarde, linguagem com matemática. Mas nós não exploramos completamente essas hipóteses. Então, no segundo seminário, isso aqui nós exploramos o primeiro. O segundo seminário também trabalhando desse forma. É a articulação entre... Dá para mudar de novo? Como é que faz? Está certo. Ciência da natureza, e matemática. Aí é quase uma covardia, né? A matemática é uma linguagem tão essencial para a ciência da natureza que elas são quantificadoras, mais que as ciências humanas. Então, será que eu estou só privilegiando a ciência da natureza mais que a matemática? Não. Muita matemática é aprendida nas ciências da natureza. Não só elas dão contexto, como elas dão formação. É raro você ter qualquer assunto da minha área de física que não envolva expressões algébricas. Essa é a alma de onde você chega a partir de um princípio. Há aspectos também que têm a ver com uma relação que as pessoas não ficam atentas. Por exemplo, vocês já se pensaram, já se perguntaram se o tempo transcorre
uniformemente? Será que nós vimos a moça que fez aquele, a Chiara, hoje de manhã, falar da história do namoro do pai dela com a mãe e tal, não sei o quê. Será que aquele dia durou as mesmas 24 horas do dia que a gente nasceu ou de hoje? Nós usamos, eu estou fazendo essa ligação que para mim é ostensiva, mas explorando um pouco mais. Será que os dias sempre tiveram 24 horas? Parece que não. Certamente os dias, essa rotação específica da Terra tem a ver com uma porrada que a Terra levou de um corpo do tamanho de Marte e tirou a Lua. E quando a Lua foi arrancada, a Terra rodava muito mais, porque a Lua estava próxima. E aí a Lua foi se afastando e quando ela entrou em órbita estável é que nós chegamos nas 24 horas, era 3 horas inicialmente. Nós continuamos usando hora, né, dia, minuto, segundo, que são frações. Isso tudo uma construção lá de alguns milhares de anos atrás em povos mais antigos. Mas nós aprendemos esse tipo de coisa. Essa relação, por exemplo, essa rotação que nós usamos, ela serve para medir tempo porque a rotação também é uniforme. A Terra não está sendo acelerada. Agora, será que tem outras razões? Se o tempo não fosse uniforme, estou falando só da rotação, o tempo, o transcorrer do tempo não conservaria energia. Toda vez que você tem um princípio de conservação, você tem uma transformação, você tem toda vez que você tem uma conservação, como o tempo, você tem um processo, uma coisa de natureza estética, uma isotropia, ou alguma simetria. Conservação da quantidade de movimento é sinônimo de uniformidade de tempo. Essa coisa matemática, aliás, foi uma matemática que Emil Noether, quem descobriu essas coisas, mostrou que toda vez que você tem uma lei de conservação da energia, quantidade de movimento, etc., você tem também um princípio de simetria. Simetria do espaço rotacional, que dá a conservação da quantidade de movimento, simetria do espaço para a conservação. Então, eu estou falando de uma parte da matemática que às vezes a gente não fica atento, que é a parte da lógica, no caso até estética, de certa maneira. Então, quando você olha a arquitetura, uma série de coisas que tem a ver com as ciências da natureza, a construção, esse construtivo está ligado necessariamente com a matemática. É impossível projetar um prédio, mesmo desse tamanho, sem ostensivo uso das ciências da natureza e da matemática articuladamente. Já o último seminário, o segundo seminário a segunda temática do segundo seminário vai ser uma articulação entre ciências humanas e linguagem. Como eu digo, todos os componentes, história, geografia, etc., no caso do Fundamental 1, são elementos por multiletramento. Agora, o tempo todo, nós estamos, ao fazer uso das ciências humanas, usando necessariamente, não é só linguagem e alfabetização, é linguagem no sentido de Paulo Freire, leitura de mundo. A leitura de mundo está presente o tempo todo. E não adianta você saber grafar corretamente a palavra se você não tiver a percepção, a compreensão do que é que ela está te dizendo. Eu podia pegar um monte de exemplos, de novo, da geografia, da história, etc., e mostrar como elas conversam com linguagens. Mais do que tudo, não é só o ler e escrever no sentido do domínio do grafar corretamente a palavra. De novo, a linguagem traz Bom, é quase uma covardia dizer isso, mas o ser humano não seria ser humano sem o domínio da linguagem simbólica. A transição, a chamada revolução cognitiva, que aconteceu em torno de 70 mil anos atrás, foi o momento em que a gente aprendeu a linguagem para dizer coisas, e dizer coisas abstratas. E, portanto, quando eu digo classe social
e eu tenho um pensador ao meu lado, isso não existe. Isso é um conceito do passado e tal, tá certo? Ora, essa discussão sobre classe e tal, o sujeito é classe D, classe C, o que significa isso? Então, a ligação entre linguagem e compreensão do mundo é absolutamente essencial. Há pensadores que dizem que às vezes é possível ter uma ideia para a qual não existe palavra ainda, né? E o que é uma coisa muito interessante também, você compreender o sentido. Conhecimento é capacidade de expressar conhecimento, de certa maneira, né? Mas a ideia de cada um desses grandes temas seria propiciar depois, nas oficinas em que vocês terão com menos gente, mais tempo, vocês pensarem, vou usar uma expressão pedagógica antiga, fazer a transposição didática do que foi discutido. Então, foi discutido ciências da natureza e matemática. Como é que eu penso essa articulação num trabalho pedagógico de escola? Então, isso vai ser um trabalho de uma das oficinas, ou de várias das oficinas, que vão pensar aquela temática da apresentação daquele dia e a transposição didática, o pensar como é que eu ponho isso em prática na sala de aula. Para cada etapa, podemos ter infantil, fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. Ou podemos juntar fundamental 2 com ensino médio, talvez. Vai depender um pouco da disponibilidade de vocês. Tem duas outras inovações, das quais eu acho que o Naumar pode falar melhor do que eu, só vou anunciar para não perder a primazia, né? Uma delas é a ideia de terem cursos. Nós podemos, diante da problemática levantada nessas temáticas que eu disse, e nas oficinas, cursos de aprofundamento para uma dúzia, e cursos mesmo de, sei lá, 20 horas, 10 horas, que pode ser conduzido na universidade ou no outro canto, e depois, de novo, os que participam desse curso ficam com a responsabilidade de fazer as propostas didáticas a partir do que aprendeu nos cursos, né? E uma última ideia, aí o Naumar vai ser mais detalhado nisso, são os colóquios. Colóquios é juntar pouca gente e colocar online pensadores de uma certa área, etc., discutindo. Já adianto para o Neomar que o Nilson tem uma ideia interessante, que é fazer o modelo Roda Viva. Quer dizer, você ter um expositor e uma meia dúzia de debatedores que vão discutir a sua proposta. Mas isso é um dos modelos. Isso tudo, gente, é proposta. Eu quero que vocês pensem nisso e deem a devolutiva, se vocês acham que a ideia é interessante, se ampliar o tamanho, a duração das oficinas é interessante, se a organização deve ser, sim, por etapa de conhecimento ou outra, são coisas abertas. Nós temos tempo e, portanto, é uma apresentação para ser pensada e para ter uma devolutiva de vocês. Muito bom. Senhor Naumar. Opa, vira aí. Antes, tem um aviso que o pessoal da organização pediu para eu fazer no final da palestra, mas pensando que pode ter alguém que precisa sair antes do final da palestra, o aviso é o seguinte: a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail e os certificados com total de horas do semestre serão enviados a partir do dia 5 de dezembro. Então, o aviso está dado. Deixa eu ficar em pé. E o outro microfone, cadê o... Aí, pronto. Tá bom, tá bom. Eu fiquei encarregado por esse quarteto maravilhoso, aí eu fiquei encarregado de trazer, de um modo bastante sintético, o que está se propondo, se prevendo no restante do período da cátedra. Evidentemente que o primeiro semestre do ano que vem já foi apresentado, e aí eu vou realizar essa tarefa, atender essa demanda, retomando
algumas questões gerais da própria cátedra, né? O objetivo, aqui explicitado, contribuir para políticas de formação e reconhecimento do professorado, da educação básica, especialmente das redes públicas. Especialmente, refere-se ao tema de prioridade, mas não exclusividade. As premissas. Educação de qualidade é a que promove o desenvolvimento pleno da pessoa. A formação de pessoal docente requer relação equilibrada entre teoria e prática, reconhecendo cada indivíduo em sua integralidade. E a terceira premissa, a formação do professorado e sua atuação profissional encontram limites em problemas estruturantes, envolvendo variáveis internas e externas à escola. E os eixos de atuação são basicamente dois: disseminação e debates, e o segundo, curadoria e apoio à pesquisa. Não é que tem um primeiro e um segundo. Os dois eixos dão conta da atividade da cátedra de modo integrado. Apesar de que curadoria e apoio a pesquisas se referem a o que vai ser debatido e disseminado. E muitas vezes a descoberta, ou pelo menos a construção da criação, consenso sobre esse o quê, é um resultado. Então, você precisa debater e disseminar para que ajustes e reajustes dessa formulação ocorram, né? A outra questão a ser retomada é o modelo de atuação. Formas de atuação, a governança e a abrangência. Nas formas de atuação, atividades desenvolvidas diretamente pela cátedra. Esta atividade, ou esta série, esses dois ciclos, de inicialmente seminários que se tornaram seminários oficinas e eram palestras e se tornaram palestras, debates e trabalhos de grupo, têm sido desenvolvidos diretamente pela cátedra, vão continuar e vamos ter diversificações em relação à modalidade. E atividades desenvolvidas em parceria e colaboração. Esse ano isso foi pouco, mas a intenção da cátedra é que no restante do seu período de vigência, é possível até que no futuro tenhamos mais atividades em parceria e colaboração do que realizadas diretamente. E em todas essas atividades, a parceria principal é o docente. Está aqui professor, mas só resquício, professor, professora, docentes, parceiro no desenho das atividades e dos produtos, a escola como locus e os sistemas educacionais como interlocutores. Essa formulação dá conta de sujeitos, dá conta de espaços e dá conta de sistemas e políticas, né? A governança, um comitê de governança, um comitê consultivo, uma comissão executiva, está aí, tudo isso em um processo de revisão em função do que aprendemos esse ano, né? E a abrangência. E aqui talvez seja a questão com maior, digamos, mudança de rumo em relação ao projeto original da cátedra. Uma atuação local, mas com expectativa de ampliação das ações realizadas para um nível muito mais amplo, né? Uma síntese é que esse trabalho tem uma qualidade tão alta que não pode ficar restrito a esse espaço, que é um espaço privilegiado. Eu sei que muito pouca gente, em relação a uma demanda potencial, tem condição de estar aqui nesse momento. E a ideia é que a gente amplie o escopo e abrangência do trabalho da cátedra. Os princípios norteadores, isso aparece, reaparece, é sempre retomado, e entre nós, principalmente o professor Nilson, é quase que insistente em retomar esses princípios norteadores. A consideração da vida humana como um valor maior, cultivado nas ações educacionais, garantidas dignidade e integridade pessoal, bem como civilidade na relação com os outros,
Segundo, promoção de oportunidades para que a igualdade de direitos se concretize em respeito aos valores humanos fundamentais, através da educação, evidentemente. Sintonia com as leis educacionais vigentes, com o marco regulatório em ação, especialmente no que se refere à colaboração entre setores públicos e convivência, evidentemente, de diferentes visões metodológicas e pedagógicas. E corresponsabilidade entre família, Estado e sociedade na concretização do projeto educacional do país. Então, os princípios norteadores. E os blocos temáticos, né? São fundamentos e temas, técnicas e práticas, espaços e políticas, sujeitos e sentidos, indicando-se que cada ano o foco principal é esse conjunto de blocos temáticos, porém, não exclusivamente. O que significa que, ao discutirmos fundamentos e temas, já temos uma amostra do primeiro semestre do ano 2020, estaremos também trazendo todo esse conjunto de assuntos e focos, né? Fundamentos e temas, está explicitado, exploração das ideias fundamentais do campo da educação, estendendo-se a conteúdos educacionais, superando e complementando perspectivas disciplinares. Diz respeito, basicamente, ao quê? Em 2021, técnicas e práticas, explicitado como aprofundamento das relações teoria e prática, articulação entre meios e fins, exploração de metodologias alternativas e novas tecnologias para aprimorar a atuação docente. É o como. 2022, espaços e políticas, relações entre diferentes níveis de planejamento, articulações entre ações individuais e projetos coletivos, construção e consolidação de políticas educacionais de Estado. É basicamente o locus, o espaço, o onde, né? E, em 2023, sujeitos e sentidos, valorização social da docência e da condição docente, tutoria, orientação, mediação, cartografia de relevâncias, colaboração no reconhecimento de vocações e na construção de projetos de vida. Evidentemente que aí é uma súmula, e a súmula empobrece, mas no plano de trabalho em desenvolvimento, cada um desses temas está sendo explicitado com mais detalhe. Esses focos de discussão, esses blocos temáticos, estão aqui: fundamentos de temas, técnicas e práticas, espaços e políticos, sujeitos e sentidos, distribuído por atividades de modalidades diferentes, algumas delas complementares, outras, mas em disseminação e debates. Seminários e debates, colóquios e cursos, e isso aqui também é uma certa inovação, pelo menos no que estava previsto originalmente, e Menezes menciona, e na verdade ele já antecipou, já deu o spoiler, né? Já antecipou o colóquio como é, e o curso também. O conceito é que os colóquios sejam momentos de aprofundamento, de adensamento, de reflexão cuidadosa, reflexão com base em experiência, em maturidade, em conhecimento, e a cátedra será um catalisador desses espaços. Essa ideia eu já antecipo, porque acho realmente fantástica. É uma modalidade de colóquio em que alguém do grupo, de certa forma, é sabatinado por outros que são tão experts e especialistas nos temas escolhidos, que são capazes de produzir um diálogo que revela a diferença. Eu acho que é uma modalidade realmente muito de grande potencial. Os cursos, aí esses cursos, a ideia é que a cátedra produza, quer dizer, vai ter uma função de organismo produtor, induz, de alguma forma coordena e dissemina uma discussão que aprofunda todo esse conjunto realmente muito complexo de questões que estão na vanguarda, quer dizer, estão no estado da arte dessa discussão. Como, por exemplo,
todos esses recortes de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, onde, na verdade, o problema está formulado, mas a construção das soluções tem muita questão em aberto. Essas questões em aberto se pode avançar nos seminários e debates e nos colóquios na construção de respostas, porém, o desafio vai ser sempre o de como tornar isso mais abrangente, mais amplo, mais disponível. Diga. Só para trazer uma menção a um comentário que foi feito pela Bernadette há 1 ou 2 semanas, quando nós estávamos discutindo a possibilidade de alcançar mais gente. Se os cursos forem gravados e disponibilizados, ou mais, quando nós temos um trabalho temático e nós podemos ter diferentes grupos, por exemplo, em associação com a EFAP. Certo? A EFAP que tem um espaço de formação em São Paulo, e nós podemos ter grupos de professores em diferentes escolas que estão participando do nosso trabalho online e também interagindo, com trocas, questões, etc. Então, eu estou só trazendo um elemento do que a Bernadette insistiu, que às vezes a gente pode usar os recursos de comunicação atuais e já ampliar imediatamente o alcance. Ter grupos de trabalho, meia dúzia de professores numa escola ou numa direção regional e trabalhar a temática junto conosco. Então, aqui nós teremos 100, mas nós teremos 300, 400 pessoas em grupos diferentes interagindo conosco e contribuindo também, não como alunos, mas como partícipes. O que, de certa forma, vocês estão já realizando. A gente de muitas maneiras, o comentário até que a gente, no almoço, conversando sobre esse processo de avaliação, é possível que muitos de vocês não tenham consciência do quanto nós estamos aprendendo nessa interação, mas realmente... Aqui os alunos somos nós. Então pronto, somos todos. Né? Aí. Mas o produto a ideia é que o produto dessas atividades ganhem algum grau de perenidade para se ficarem disponíveis, como, por exemplo, as súmulas dos seminários que já têm sido realizadas e esse repertório de cursos e o resultado de colóquios vão fazer parte de um espaço permanente de consulta e referência para professores. E a ideia é que isso seja uma plataforma absolutamente aberta. Né? É claro que os sujeitos que tiverem contato e participarem e contribuírem, como vocês, nesse processo, terão um acesso privilegiado pelo conhecimento da informação, mas qualquer sujeito que busque essas produções aqui terão, nesse caso, o acesso pleno. E aqui, já um pouco complementando o que Menezes estava mencionando, o fomento à organização de uma rede de centros de formação de professores, que sabemos que já existe essa rede. Quer dizer, já existem os centros de formação de professores, mas não estão articulados em rede. Então, a EFAP em São Paulo, o Instituto Anísio Teixeira na Bahia, certamente tem... em todos os estados do Brasil existem organismos, alguns com mais organização, outros menos, mas a ideia é que a cátedra funcione um pouco como catalisador para que essa rede se organize. No eixo curadoria e apoio a pesquisas, eu acrescentei oficinas e grupos para dar uma ideia de que não são excludentes. Por exemplo, as oficinas e grupos que fizeram parte desses seminários, ficou evidente nesse processo, quem acompanhou o ano inteiro verificou que aqui tem produção de conhecimento, não é somente um processo de treinamento ou uma formação no sentido convencional. Então, oficinas e grupos, e nesse espaço aqui, cartografia de experiência de formação inicial. Em seguida, eu vou pedir à professora Bernadette para falar um pouquinho mais sobre essa proposição, que, nesse caso, é o eixo principal para construir
esses dois elementos aqui que serão fundamentalmente a parte produtiva da cátedra. São protótipos de formação inicial e continuada e subsídios para propostas de políticas de formação de professores, né? O cronograma das ações da cátedra está aqui, as letras estão pequenas, mas nesse caso é mais para indicar a vocês o ritmo, né? Seminários, debates, oficinas, colóquios e cursos, produções audiovisuais, todo o percurso da cátedra. Espaços de consulta, teremos o ano de 2020 como prazo para montagem dessa plataforma aberta de consulta, mas daí em diante ela se torna disponível. Aqui está indicado em geral, mas esperamos que em algum ponto desse percurso essa rede de centros se autonomize. Quer dizer, a catálise da cátedra, ela vai continuar como instituição promotora nesse processo, mas o seu protagonismo reduz, porque o conceito de rede é um conceito de autonomia. A rede assumirá seu protagonismo. No outro eixo, experiências de formação inicial e continuada de professores, que é basicamente a cartografia, também ela terá um período com um prazo de cumprimento, que é como se... é um grande programa, na verdade, de pesquisa-ação, e os protótipos se constituem a partir da completude de toda essa compilação de informação e produção de dados. E finalizar com propostas para políticas de formação de professores, numa expectativa otimista que o cenário nacional e mundial tenha mudado o suficiente para que sejamos ouvidos, mas isso é parte do nosso otimismo, né? Aí eu vou pedir só para Bernadette indicar um pouco mais essa parte aí da cartografia, que ela está diretamente engajada, e em seguida a gente retoma. Se prefere. Estou sentada. A ideia da cartografia seria de localizar experiências interessantes e já consolidadas que possam alimentar, né, essa rede de saberes. Porque nós temos muita coisa produzida, né, muita coisa feita, não é? Seja... Outra vez? Precisa grudar? Fica cuspindo aqui. É ruim, hein? Precisa limpar isso aqui. Então, fala aqui. Veja bem, nós temos um âmbito de produção de sabedoria em relação a questões de soluções variadas e modos variados de abordar aspectos do currículo educacional, de realizar coisas, né? E no último estudo que nossa equipe fez, e que gerou o nosso último livro, nós vimos um monte de experiências que são feitas, seja em municípios, seja em alguns órgãos governamentais, e seja na academia, seja por professores isolados que produzem conhecimento e estão integrados, né, com a educação básica, que são de uma riqueza muito grande, né? E também com os mestrados profissionais. Hoje nós temos 40 mestrados profissionais em educação que estão com uma produção, a maioria deles voltada realmente para soluções para as práticas educativas e os problemas que a educação nas escolas nos trazem, não é? Então, fazer uma espécie de mapeamento disso. Onde está esse conhecimento, que tipo de conhecimento é e o que ele pode nos trazer, né, na variedade maior possível que a gente tiver, né? Há um âmbito que estou estudando um pouquinho, que eu não sei como é que vai ser, porque muito das produções em que a relação universidade-escola se processa e gera atividades que são estudadas, né, e, portanto, ligadas aos seus fundamentos e perspectivas de trabalho diversificadas, muito disso
se encontra não registrado, né? Nós temos muita coisa não registrada. E temos muita coisa produzida, publicada em coletâneas. A riqueza das coletâneas que eu andei conseguindo pegar é muito grande, porque os professores hoje, as grandes editoras, não querem mais publicar nada dessas coisas, porque não dá dinheiro, não é? Então, a maneira como essas pessoas que estão engajadas em fazer alguma coisa que atinja a educação básica e que traga frutos, é fazer livros de baixo custo, que pequenas editoras publicam, não é? E que tem uma circulação no entorno de onde é produzido. Então, também ver o que a gente consegue de levantamento dessas coletâneas e que tipo de informação elas nos trazem, para a gente sair um pouquinho de soluções só de senso comum, passar para os fundamentos, não é? Porque é isso que nos permite a criatividade, né? E não a reprodutividade. Então, esse também é o objetivo dessa cartografia. Vamos ver o que nós conseguimos realizar, né? É isso. Eu estou com ele. Bom, agora, então, nós vamos... eu preciso dar o microfone, porque nós vamos passar a palavra para vocês, né, para vocês fazerem uma apreciação das duas colocações, da proposta para o ano que vem, né, e a ideia de introduzir esses colóquios e introduzir cursos propriamente ditos, né, além dessa atividade que a gente pretende ter, pelo menos, no primeiro semestre. Então, gostaríamos de ouvi-los um pouco mais, sentir um pouquinho se tem sentido isso que a gente está propondo, e também o escopo ampliado da cátedra, que pretende ir um pouquinho mais para o mundo, né? Utilizando redes, organizando redes e, enfim, trabalhando nesse sentido de disseminar aquilo que a gente aprende aqui, e não ficar só conosco, né? Então, é isso. Está aberta a palavra. Vamos ouvi-los. Essa cátedra aqui em cima é ruim, né? A gente fica, né? Parece que inibindo também vocês. É. Os cursos serão online? Ou serão presenciais? Ou vai ter as duas modalidades? A gente aqui não entendeu muito bem. Inicialmente, a gente pensou em fazer cursos presenciais, mas eles serão gravados. A ideia são cursos compactos, talvez uma dezena de horas, 12 horas, etc., com poucas pessoas para ter uma participação mais efetiva, não é um curso massivo. Então, alguém está interessado, digamos, num certo aspecto, digamos, dos campos de experiência da educação infantil. Só para chutar alguma coisa. Vamos fazer um curso em torno disso, tá certo? E como trabalhar alguns aspectos que trabalharam nos seminários. Já ficou, isso aqui merece um aprofundamento. A ideia que eu tenho de que o Fundamental 1 é multiletramento. Os 9 componentes são componentes do multiletramento. Vamos fazer um curso sobre isso para o Fundamental 1, para humanas, ou para ciência da natureza, ou para articulação. Esse curso teria da ordem de 10, 12 horas, podia ser 3 noites, ou coisa do tipo, ou 4, com poucos professores, mas os cursos registrados, filmados, gravados. Você pode ter a modalidade online, alguns professores presentes, outros tantos à distância. Então, nós não fechamos o modelo ainda, e nem sequer a temática. A ideia é que nos seminários fique claro, dos debates, que cursos vocês gostariam de ter de aprofundamento, e quem gostaria de participar desse curso, e tem disponibilidade, digamos, quinta e sexta à noite, sábado de manhã, ou coisa assim, de tal maneira que a gente não propõe uma coisa que não corresponda a uma demanda que vocês façam. Então, a ideia é, tem um seminário, levante essa necessidade do curso e nós vamos verificar qual é o melhor professor para esse curso. Na universidade ou fora dela, tá certo? Então, cursos presenciais, mas registrados e, portanto, com mais contato e depois colocados em disponibilidade. Não, só...
Está representada. Quem que está representando? Ah, você. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, à vontade. Me diz uma coisa, com a experiência, como é que você se chama? Paulo. Walter. Ô, Walter, na sua experiência lá da EFAP, que sugestões você daria para nós sobre esse assunto? Ou seja, que cursos seria uma demanda maior dos professores e dos gestores que a gente poderia pensar, talvez? Bom, esse ano que passou, né, o ano de 2019, foi um ano de, basicamente, apresentação da BNCC, do currículo paulista, que acabou de ser elaborado, né, em 2019, e ainda não se aprofundou, ainda não se discutiu os conteúdos, as habilidades lá do currículo paulista. Então, estão chegando mais professores, né, a Secretaria da Educação fez uma lista, aliás, uma chamada, para professores que tivessem interesse em participar, como professores que trabalham lá na EFAP. E aí, a semana que vem, eles serão entrevistados e vai haver um aumento da quantidade de professores. Bom, as atividades do Fundamental 1, do currículo paulista, devem ser assim, mais estudadas a partir de agora, 2020. Né? 2020, depois tem um ano, acho que 2023 ou 2000. Tem um ano aí, que eu agora esqueci exatamente qual, que vai ser revisto o currículo, a BNCC, e eles têm discutido isso bastante. Né? Então, a pergunta do professor foi que seriam as áreas, né, a discussão. O professor Miquia, ele me passou aqui um trabalho que eles têm, eu quero encaminhar lá para a minha responsável, né, da EFAP, que é a professora Silvia, para ela encaminhar lá para o diretor, para discutir também. E eu acho que vocês também têm contato, né? O professor Nilson tem ido lá, parece, o professor Menezes também. Então, é uma conversa que tem que ser mais discutida mesmo, né? Eu não teria, assim, de momento, que tipo de atividades. Mas a EFAP é assim, funciona assim. Vem lá os coordenadores, professores, coordenadores pedagógicos lá, e os supervisores. E depois eles multiplicam lá o que foi discutido na EFAP nas diretorias de ensino. Então, essa ideia que vocês estavam falando, de fazer um curso compacto, e depois... Então, tinha que organizar isso, né, com a EFAP, tá certo? Para depois passar para a diretoria de ensino e os professores terem acesso. Que é uma coisa que quando eu fui trabalhar... Eu estou na EFAP desde abril. Quando eu fui trabalhar na EFAP, eu esperava que lá fossem os professores, como eu, né, que vim da sala de aula. Em abril eu estava na sala de aula, e depois de abril eu passei para a EFAP. Falei, então, o que acontece, na maioria das vezes, não é isso. Na próxima semana haverá um evento, que virão professores e alunos, mas é uma coisa assim, esporádica, não é uma coisa rotineira. Né? Né? Eu posso fazer uma pergunta? Não, mas o Nilson queria falar, pode... Eu queria perguntar para o Naumar. Assim, porque o Walter falou muito do currículo paulista, ou seja, do contexto estadual. Naumar, como que você vê essa proposta do Walter em termos nacionais, vamos dizer assim? Ou seja, que não seriam restritas ao currículo paulista, mas aos currículos dos outros estados e municípios fora do estado de São Paulo? A ideia da rede, eu mencionei como exemplo, a gente catalisar uma possível rede de instituições como a EFAP ou similares em todo o Brasil. Ocorre que essas instituições têm um mandato muito restrito às redes estaduais. E a gente precisa ampliar mais do que isso. Boa parte da discussão é a educação infantil, a educação fundamental. A ideia é que a gente também, a partir de uma série de experiências já existentes, infelizmente não na região sul do Brasil, ou sul-sudeste do Brasil, mas no Nordeste, de regime de colaboração que conseguiram, de uma certa forma, quebrar essa hierarquia de níveis e ter regimes de colaboração, pelo menos 2 estados isso ocorre, em que se integra os planos municipal e estadual. O que falta é a articulação com as universidades.
a ideia, nesse caso, é que a cátedra seja também catalisadora de atividades ou iniciativas como essa que a própria USP está realizando nesse plano, para que em outros estados até seja possível se identificar organismos similares ao próprio Instituto de Estudos Avançados com iniciativas semelhantes à cátedra, e onde não existir, a gente está pensando até em propor que se organize para que a USP tenha parceiros. Então, o conceito é que outras universidades podem se agregar em um certo modelo como esse que a cátedra. A gente prefere a palavra modelo em vez de protótipo, mas seria um protótipo de articulação interníveis no processo de organização da educação. Nilson. Eu acho que eu gostaria de contribuir. Eu entendo que esse espaço, de fato, e essa discussão dos cursos ou mesmo dos colóquios, eles poderiam estar para além de currículos, de formulações ou concepções de currículos estaduais ou de municipais, porque entendo que esse é um espaço para a gente discutir educação de uma maneira geral, discutir princípios e ideias, se formos pensar ali nos segmentos de ensino. Então, aqui, entendo que estaríamos falando de ideias ou de pressupostos ou de elementos fundamentais da educação infantil, da educação da infância, e não especificamente de propostas estaduais ou propostas de organização municipais. Olha, pode ser? Eu queria dizer o seguinte, que nós não temos o caminho pronto, a gente vai caminhando fazer o caminho, né? Por exemplo, a ideia de curso apareceu num cenário em que nós estávamos projetando o aumento do tempo das oficinas, não é? O tempo das atividades, que é pouco, mas, ao mesmo tempo, apareceu como uma necessidade, apareceu para nós, o aprofundamento das discussões, não só a questão de tempo, né, de duração, mas o aprofundamento das discussões, né? Porque essa perspectiva de feira de atividades, e vai se acrescentando atividades, mas sem um esqueleto, sem uma estrutura, essa perspectiva não é desprezível, mas não é a nossa, no documento inicial da cátedra, né? Quer dizer, aqui não se está buscando números cada vez maiores, mas está se buscando abrir espaços permanentes para consulta, não é? Para disseminação, mas de coisas que são produzidas modestamente, pouca gente, como nós aqui trabalhando, né? Então, nessa discussão é que apareceram uma sugestão, acho que do Naumar, mas junto com Menezes, dos colóquios, né? E o colóquio já seria um aprofundamento, uma coisa de alto nível, de a gente chamar uma pessoa com ideias interessantes a respeito dos temas que a gente está debatendo, para, num modelo tipo Roda Viva, por aqui, dialogar diretamente com a gente, não é? Claro que isso contamos com a disseminação, pondo online, disponibilizando aí online, não é? Mas, ao mesmo tempo, pareceu interessante a ideia de cursos. Cursos, eu quero dizer, em vez de 1 hora ou 1h30 de atividades, a gente ter não está fechado isso, vai ser feito caminhando, mas um protótipo é assim, cursos de 12 horas, não é? A respeito dessa temática. Que temática? Exemplos assim, de temática, né? Nós falamos hoje de manhã de letramento, de alfabetização, letramento e tudo. Eu vejo nesse espaço aí uma discussão interessante, porque se a gente fosse levar muito a sério, o nome, aquilo que a gente está chamando de letramento, teria que ter outro nome. Porque o letramento e a alfabetização, tecnicamente, é a mesma coisa. Eu estou pegando as letras do alfabeto, se é o alfa e o beta, ou se é o A e o B, né? Então, não é essa a ideia. A ideia do letramento, eu sei, é outra coisa. Mas é muito mais o que a gente chama de letramento, um trabalho de significação, de signos, né?
de signos, os emojis, essas coisas, de signos. A criança, não há como impedir ou limitar, não há necessidade de a criança lidar com sistemas de signos, né? Sem pressa é de introduzir os sistemas formais de alfabetização. Mas isso foi uma observação muito importante de uma colega de manhã, colega que está ali, não é? De que não tinha que diminuir a idade, quer dizer, evitar diminuir a idade do letramento. Para mim, o bebê pequeno já tem experiência de letramento no sentido de significação, de construir o significado por meio de signo, né? E aí, a tese é que a grande dificuldade é que a gente pula muito rápido ao tratar da significação para o simbólico. E o simbólico é que antecipar o simbólico é ruim, né? Mas a significação não. Não é? Então isso a gente poderia debater não em 1 hora e meia, mas montar uma atividade de um curso e 12 horas para introduzir, por exemplo, a ideia de significação. Não é? Exemplos como, para a gente pensar o papel da história, né, a importância da história, que eu acho que é a matéria mais importante da escola básica, sem demagogia, assim, por conta de que, acho que eu já falei uma vez, que os significados a gente constrói e eles se modificam. E se eu quero saber como é que os significados se transformam, eu tenho que estudar história. Aí eu vou ver que o significado hoje é diferente do significado amanhã, depois, não é? Então a história é o lugar para eu buscar o significado das mudanças de significado, não é? Só que tratar isso com exemplos é interessante, né? E a história tem um recurso interessante que se chama história contrafactual, não é? História contrafactual é como é que seria o mundo se, naquele momento, em vez disso, tivesse ocorrido aquilo. Isso a gente tem modelos temas para fazer história contrafactual aqui de alto interesse. Por exemplo, Descartes e Vico. Descartes e Vico eram praticamente contemporâneos e ideias opostas, e a ideia cartesiana é altamente assim vencedora, e o Vico ficou para trás. Mas qual era do Descartes? A matemática é a linguagem da ciência, é a perspectiva, uma daquelas duas que o Menezes falou, né? Para o Descartes, a matemática é a linguagem da ciência. E para o Vico, a ciência é uma língua bem feita. A matemática está fora disso. A ciência, fazer ciência, como se fazia, né? Nesse sentido, seria um belo exemplo de história contrafactual. E se a perspectiva do Vico tivesse prevalecido? Não é? Outra, assim, Descartes e Pascal, na questão da razão e do sentimento. A perspectiva hegemônica, vencedora, é amplamente a cartesiana, não é? Mas aí a gente gosta de repetir, de falar que o coração tem razões que a própria razão desconhece, que é uma perspectiva de Pascal, mas leva a ferro e fogo isso, vai até o fim da linha. Faz uma história contrafactual, e se a perspectiva do Pascal tivesse prevalecido, não é? Hoje a gente vive cartesianamente e reclama da falta de inteligência emocional, não é? De competência socioemocional, não é? Está faltando Pascal aí nisso, não é? E lógica é outra coisa que mereceria um curso. Estou dando exemplos e a gente provavelmente vai propor 2, 3, 4, 5 no primeiro semestre. E aí a própria exemplificação, né, a realização desses cursos vai fazer com que as sugestões de cursos para o semestre seguinte apareçam mais concretamente, não é? Mas a lógica na linguagem cotidiana, isso é uma coisa para a gente levar não 1 hora conversando, mas um curso de 10, 12 horas aí, como o Menezes falou, não é? Pegar matérias de revista, de jornal e analisar os argumentos, analisar os argumentos que eles trazem, editoriais, por exemplo, né? Analisar a argumentação. Há muito para a gente aprender na forma de argumentar e muito que ganhar no dia a dia, se a gente lembrar da frase do Nietzsche, que dizia assim: a maneira mais pérfida de combater uma causa é defender falando besteira.
Você defende uma causa. A causa pode ser maravilhosa. Você fala besteira, as pessoas olham e dizem, essa causa não presta. Mas é preciso separar. Não é a causa que não presta, é a defesa da causa que não está prestando, né? Então, isso seria um exemplo que a gente fala aqui, meia hora, 1 hora. Trabalhar 12 horas, 10 horas numa temática dessa, né? Tudo exemplo, nada exaustivo, né? Mas exemplo de aprofundamento, tendo vocês como parceiros, porque são cursos de 10, 15 pessoas, 20 estourando no limite, mas acho que é ideal que seja menos, não é? E em turmas pequenas, trabalhando conceitualmente isso, gravando, disponibilizando, não é? A gravação da aula, com a participação de todos, não é? E sendo disponibilizada em rede logo depois, não é? É isso. Tem mais alguém? Fiquio. Bom, eu só queria reforçar aquilo que a Bernadette falou sobre a cartografia e anunciar que realmente a USP já tem muitas ações de formação de professores, né? Acho que o Menezes também conhece bem, que é o Encontro USP Escola, que está na 19ª edição. Então, eu vou ler aqui o título, são propostos aqui 23 cursos, que vai ser dado agora em janeiro, de 13 a 17 de janeiro. Então, é um curso, por exemplo, Ciência e Arte, articulações entre literatura e teatro no ensino de ciências. É um tema extremamente multidisciplinar, né? Então, tem 23 cursos de matemática, de ciências humanas e ciências exatas. A inscrição até dia 15 de dezembro. Então, a sede vai ser na Faculdade de Saúde Pública e tem a duração de 40 horas. Vai ter palestras, oficinas. Eu estou coordenando 3 cursos. Um sobre a matemática dos instrumentos musicais, física moderna para anos finais do ensino fundamental 2 e divulgação científica na escola. São 3 cursos que nós estamos coordenando, vamos dar esse curso de 13 a 17 de janeiro agora. Então, é só um comercial para mostrar que existem ações já nessa direção. Bom, seria interessante que isso fosse para o mailing do pessoal, né? Porque só essa informação assim a gente fica sem localizar, né? Onde nós fazemos a inscrição, por favor? Está resolvida a questão? Acho que para o mailing do pessoal que frequentou essas reuniões seria interessante que fosse a divulgação desses cursos. Então, a gente já tinha falado com o pessoal, viu? Sim. Na verdade, é da responsabilidade da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. E acontece que na edição de julho deu muita confusão, né? Então, agora existe um comitê paralelo de fazer isso aí, depois passar para o sistema Apóllo da USP, que é muito complicado. Então, vai ser feito isso aí de uma forma assim, paralela, e depois ela tem uma inscrição. É a professora Vera, que é da cátedra, que está coordenando isso aí. Depois eu posso passar, então, para a cátedra, e aí vocês podem passar onde tem um link da inscrição dos cursos. São 23 cursos, né? De 13 a 17 de janeiro. Mais alguém está inscrito? Não? Posso fazer uma pergunta bem sincera para todos nós? Quando o Naumar falou de uns termos chiques, temas, sentidos, sujeitos, não sei o quê, para vocês isso é claro? Para mim não é. Sinceramente. Se alguém mais for como eu gostaria de escutar ele falar um pouco mais sobre o que quer dizer. Põe lá para mim aquele seu... Não, isso.
Olha, quando ele fala fundamentos e temas, isso é claro para vocês? Conteúdos, né? Temas. Então, fundamento, o que é fundamento? É a base do conteúdo? As ideias fundamentais. Ah, perfeito. Ó, tá vendo? Ó? Ideias fundamentais. E agora repetindo o que o Nilson nos ensina frequentemente. A escola fundamental, eu gosto de falar o que não é fundamental, né? Ela estica o... Né? Ou seja, eu me considero um desses. O Piaget, por exemplo, para mim sempre foi uma loucura ensinar Piaget, porque eu começo a entrar em tantos detalhes que eu já nem sei mais do que eu estou falando. Então, essa coisa de você filtrar o essencial e não detalhar é sofisticado. Técnicas e práticas. O que é isso para nós, hein? Para vocês é clara a diferença entre técnicas e práticas? Não tem prática. Ah, é? Ô, Lino, deixa eu tentar dar uma primeira resposta para isso, baseada numa coisa que o Nilson nos falou hoje cedo. Quando você trabalha temas, você não deixa de trabalhar técnicas e práticas. Por exemplo, pega os seminários que eu anunciei que nós estamos pensando em fazer, associando áreas do conhecimento. Eles serão seguidos, cada seminário, cada exposição, de vários grupos, 6, 7, 8 grupos, trabalhando temáticas, transposição didática dessas coisas para a sua sala de aula. Então, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando temas, articulação entre áreas, estamos esperando que nós sejamos capazes de pensar a transposição didática disso, ou seja, não é verdade que ao lidar com temas nós deixemos de trabalhar com técnicas, com metodologias, por assim dizer, certo? Agora, o que foi previsto é que houvesse um foco maior em cada período, quando você pensa em espaços e políticas, o espaço pode ser a própria sala de aula, a arquitetura escolar, a forma com que você insere a escola na sua comunidade, tá certo? Então, não é verdade que lidando com uma das coisas como foco daquele ano, as outras não apareçam. Vão estar juntos, tá certo? Agora, ela é mais... Então, a ideia é que nós tenhamos, nesse ano, um foco maior nos, por assim dizer, conteúdos de aprendizagem ou de instrução. Mas eles virão associados no trabalho das oficinas à transposição didática disso, portanto, a metodologia. Porque para mim, perfeito, porque para mim o que eu gosto é do amarelinho, para ser bem sincero para vocês. Ou seja, o amarelinho, amarelado e com letras, como é que fala, maiúsculas, por exemplo, fundamentos e técnicas. Então responde a pergunta, o que trabalhar na educação básica? Né, com fundamentos e temas. Como trabalhar com técnicas e práticas? Até aí eu estou indo. Onde trabalhar? Né, em espaços e políticas. Tá ficando bom, tá? Quem? Isto? Os sujeitos e sentidos. Né? E eu acho que o Menezes, quando falou... Tem um amarelinho aí que eu acho que está faltando, mas que o Menezes trabalhou na parte dele, que é o porquê. Porquê o quê, porquê como, porquê onde, porquê quem. Né? Porque se a gente não articular ciências da natureza e ciências humanas, se a gente não pensar a linguagem, a matemática como uma linguagem, ou então como uma disciplina... sem a qual não dá para você nem pensar o humano, nem a natureza, nem nada, calcular, etc., geometrizar, algebrizar, não faz sentido, não é mesmo? Não, sabe por que vou terminar, mas assim, o que eu fico com medo é porque às vezes a gente fala umas coisas chique quer dizer, agora eu vou fazer uma última pergunta. Quem é daqui que, diante do que foi falado, se sente estimulado a voltar o ano que vem com todas as forças do coração? Ah, gostei. Pronto. Ai. Com todo respeito, para mim, esse é o mais bacana. Quer dizer.
É isso que a gente quer saber. Quem mais? A Liana. Olá, boa tarde. Sou Elizabeth. E já quando o professor Naumar estava apresentando, eu fiquei com um questionamento e as colocações do Lino acho que só ampliaram. Eu só gostaria de compreender melhor por que quem está como último bloco e se eventualmente não se poderia pensar no quem como segundo bloco. No sentido de que, quando eu identifico com quem eu vou trabalhar, ou quem, se estudantes ou educadores, se isso, de algum modo, já não configura uma reflexão diferente sobre o como e o onde. Eu gostaria só de ouvir um pouquinho mais. Obrigada. Meu nome é Adriana, eu sou do Vale do Ribeira, sou do sul do estado e quero agradecer muito à cátedra, porque eu tenho levado muitas coisas para a minha escola. Quando eu falei que uma palestrante disse aqui do clima escolar, que automaticamente interfere na aprendizagem, a minha diretora falou: o que nós vamos fazer então de diferente na escola para melhorar o clima da escola. Então, tudo que eu aprendi, venho aprendendo aqui nos debates, como a gente mora muito longe, ver os outros colegas que são da capital, dos outros lugares, com ideias, também nos esclarece muitas coisas e eu posso levar também como conteúdo para o meu lugar, para o lugar onde eu moro, para o meu território, e fazer essas mudanças que são necessárias para as nossas crianças também, né, nesse cenário nacional. Então, eu queria agradecer, porque depois do magistério, que eu fiz há muito tempo, é o primeiro lugar que eu venho que todo mundo pode falar e colocar as práticas, né, tudo que a gente vive na sala de aula, num espaço comum. Agradeço. Obrigada. Vale do Ribeira é tão pobre. Agora que a Unesp vai abrir uma unidade para a região mais pobre. Tem mais uma. Olá, meu nome é Daniela e é o terceiro encontro que eu venho aqui. Eu fiquei muito entusiasmada desde do primeiro encontro, porque é realmente um curso muito diferente. Eu costumo frequentar também outras instituições de ensino, até para aprimorar minha formação, e eu assim, fiquei muito encantada porque, como a colega acabou de dizer, como nós temos um espaço de fala aqui, isso é muito importante, a troca. Tem também a questão, no primeiro momento, né, do encontro, vocês acabam dando aí um repertório para todos nós, e depois de construído um repertório, a gente tem a oportunidade de se reunir com os grupos a fim de trocar práticas. Eu acho que isso é muito importante para o professor, porque geralmente a gente recebe muito conteúdo e acaba não tendo a oportunidade de conversar com o colega. Olha, isso realmente está dando certo lá? É esse o caminho, será? E aqui a gente tem essa oportunidade. Então, era isso que eu queria dizer e agradecer a todos pelo empenho, tá bom? Professor, no meu primeiro encontro, que foi o segundo do grupo, o senhor falou sobre residência pedagógica lá no sul da Bahia. Quando você fala de cursos, seria com esse olhar para a gente? Então, eu vou pela ordem. Como é seu nome? Elizabeth. Que fundamentos esteja na frente parece que é meio lógico, é bem cartesiano, né? As fundações e daí se constrói o restante. Os outros três disputam prioridade, mas a gente teve muita dificuldade de
ordenar. E só para contar um pouco, essa discussão surge na avaliação do primeiro semestre. Então, originalmente, aquela coisa dos que, comos e tal, foi até objeto de algumas conversas entre nós, e a formulação, na verdade, foram 8 pontos. Então, vocês veem que são pares. E tem coisas faltando ainda aí. Mas nós organizamos dessa maneira, até para poder caber nos 4 anos da cátedra que vem. Mas não é demagogia, não. Eu estou com você. Eu defendi e continuo defendendo de que os sujeitos, de fato, são... quer dizer, o substrato mais importante para o processo educacional são as pessoas. Agora, por que está sujeitos e sentidos? É porque, Menezes fala isso sempre, e ele repetiu hoje também, o que torna a gente humano é a capacidade de significar, né? Então, os sentidos vêm nessa formulação. Aí, novamente, segunda demagogia, que não é demagogia. Eu vou propor a gente inverter e colocar sujeitos e sentidos, como na sua sugestão, sendo a segunda. Até porque as políticas, eu acho que nós podemos, no melhor otimismo, jogar um pouco mais para frente, na esperança de que o cenário político melhore. Olha aqui, um contra-argumento fortíssimo. Estamos numa federação. Tem uma parte do Brasil que, pelo menos, coisas estão acontecendo, avançando e não sei. Mas eu acho que a gente pode incorporar e discutir, e eu já antecipo que o meu voto vai ser para que seja o segundo. Né? Não, é que não dá para separar, esquartejar, assim, é uma questão do foco principal e o que vai trabalhar em conjunto, né? Eu queria fazer uma pequena observação sobre essas técnicas e práticas. Nós estamos em plena transformação das formas de comunicação, de informação. Não se imprimem mais enciclopédias. A enciclopédia está aqui, tá certo? Então, o acesso ao conhecimento e a forma de trocar informações, isso a educação vai ter que aprender essa coisa, porque não sabe ainda. A gente tem uma ideia. Então, eu vou contar um incidente no último fim de semana. Por alguma razão, meu neto de 10 anos estava em casa. A mãe desse neto, que não está mais morando com meu filho mais velho, ela avisa que tem um amiguinho querendo falar com ele. Ora, houve uma troca de anotações, fotos das anotações que esse menino fez em sala de aula para passar com um colega. Eu estou falando de crianças de 10 anos trocando anotações de caderno com outro que está lá no outro lado. Ora, será que nós já fazemos um uso eficaz e efetivo dessas metodologias de informação e comunicação ou não? Quer dizer, eu estou só apontando que discutir técnicas e práticas não é separado de pensar sujeito e seus objetivos, né? O que eu percebo, e tenho percebido isso em muitas salas de aula, irrita muito os professores se darem conta que os seus alunos novinhos têm mais capacidade de fazer uso desses recursos do que nós. E será que a gente consegue realmente incorporar essas técnicas sem perder o nosso protagonismo? Essa é a pergunta. Tá certo? Qual é o papel do professor de fazer... Eu estou dando um exemplo de técnicas e práticas que podem ser importantes nesse momento. Nós pensamos a cátedra para 5 anos de trabalho. O que o mundo vai mudar nesses 5 anos, a gente não faz ideia. Faz ideia qual vai ser o peso da China, vai continuar existindo a comunidade europeia. Nós não sabemos nem essas coisas maiores, eu não imagina quais serão as profissões do futuro imediato. Então, há um filosofar sobre isso, e nós temos entre nós vários filósofos, já vimos. Mas o passar dessa compreensão mais geral
Por que fazer concretamente? É por essa razão que vocês estão aqui. Vocês são os donos da bola nesse jogo. Tá certo? Então, a ideia dessa articulação entre pensares e fazeres, cada uma dessas temáticas cabe. Eu gosto que o tempo todo nós estejamos sujeitos sensíveis na cabeça, porque a educação é para sujeitos e os seus sentidos, né? E talvez pudéssemos até começar com isso. Mas eu não abriria mão de, tão cedo quanto possível, pensar na incorporação das nossas práticas educativas das novas tecnologias de comunicação e informação. Eu fiquei espantado de ver uma criança de 10 anos fotografando o seu caderninho, colocando no WhatsApp para chegar num coleguinha que não assistiu a aula porque tinha adoecido ou coisa do tipo. Esse mundo que nós temos que trabalhar. E eu acho que nós não incorporamos ainda essas técnicas nas nossas práticas. Bom, Já falou. Já falou. Eu sei. Não. Deixa lá, uma informação. Deixa lá. Hoje você pode passar os cursos que vão ser oferecidos aí. São, são 22 tem mais cursos. Alguém que queira falar sobre as nossas questões? Você não respondeu. Eu não respondi sua questão porque você viu que a dinâmica assim, do grupo prevaleceu. Porque não foi exatamente uma questão, mas encaixa em uma certa, não alteração, mas uma ênfase nessa expansão. A expansão do escopo da cátedra não pretende ser feita só pela cátedra. A ideia é que a gente faça também uma prospecção de instituições que, de alguma forma, vão ser parceiras em uma série de propostas, que a gente ainda não sabe quais são as propostas. Por quê? A prospecção, que estamos chamando de cartografia, não pretende ser somente em nível de micropráticas, de experiências ou vivências localizadas, mas também em um certo diálogo entre instituições. Essa ideia da residência pedagógica está aparecendo em muitos lugares e em cada lugar está tendo uma certa conformação que está produzindo até uma certa confusão do que é essa residência pedagógica. Alguns confundem com o estágio curricular, fazem uma certa correlação com o internato médico, mas, ao mesmo tempo, a metáfora residência, que vem do sujeito morar no hospital, a origem dessa para um processo de formação, está sendo apropriado pelo setor privado para uma certa maneira de reduzir o custo da força de trabalho engajada nesses processos, né? Que é como o setor de saúde faz com os residentes. Tem residente em praticamente todos os hospitais, que é uma maneira de você ter alguém com a presença constante, marcada, e que, assim, à guisa de uma certa formação que vai dar algum tipo de especialização, essas pessoas produzem uma dedicação com sobretrabalho, na expectativa de que estão com isso aprendendo. Então, a questão da residência é um dos focos que eu acho da residência pedagógica, até porque está sendo também apropriada pela política federal, pelo marco normativo que estão buscando, numa direção que nós vamos ter que discutir os fundamentos políticos dessa proposta. A Federal do Sul da Bahia provavelmente é uma das instituições que, quando a gente ampliar esse leque de consultas, terá uma oportunidade também de contribuir. Tem duas coisas que eu não assinalei, mas acho que vale a pena. Uma delas apesar de eu ter dito que a cátedra terá uma certa parcimônia em realizar, quer dizer, ela mesma certas atividades e buscar mais parcerias, mas algumas propostas estão sendo trabalhadas. Uma delas, e aí muito Menezes e eu,
a gente recuperar uma ideia que a própria USP tem em muitos campos, são os cursos de verão. E formular cursos de verão com instituições parceiras, mas o protagonismo sendo a própria cátedra. É uma maneira que a gente está avaliando. Outra maneira é essa rede de instituições semelhantes à EFAP, mas que essas instituições ampliem o seu escopo para além do cenário estadual, que incorporem também a responsabilidade de formação nos cenários municipais, e tudo isso não articulado somente como um elemento de disseminação, mas também como parte desse esforço, do esforço da prospecção, porque a cartografia não vai poder ser somente limitada ao Estado de São Paulo. O conceito é que a gente tenha essa ampliação até porque a diversidade de experiências, e como vários de vocês têm da própria experiência, não há uma circulação de informação. A disseminação é muito restrita e está cada vez... Aparentemente, basta botar na rede que se dissemina, não. Um dos problemas da conectividade digital é que ela é tão fácil que passa. Tudo que sai da tela se esquece, né? Então, tem que ter estratégias de reforço, reiteração, uma certa repetição e ciclos de retomada de questões. Eu acho que essa é uma das funções, talvez, numa certa descoberta de como se portar perante essa realidade que é muito mutante. Até a metáfora de ser uma realidade líquida, porque ela escorre, né? Com muita rapidez, né? Só um esclarecimento sobre a questão de residência pedagógica. Do ponto de vista do que hoje se propõe como orientação para as licenciaturas, não aparece a residência pedagógica. O que nós temos é o estágio de 400 horas e a prática como componente curricular de 400 horas. Né? Então, não se fala em residência pedagógica, nem no novo parecer, nem no parecer que está em vigência, que é a 2/2015, que ainda não saiu o novo parecer. Mas o que existe de residência pedagógica é um programa do Ministério da Educação, na verdade da CAPES, não é, que dá bolsas para instituições que têm um projeto institucional de formação de professores e que, dentro desse projeto institucional, eles propõem um trabalho de residência pedagógica para alunos que já estão no segundo, agora eu preciso fazer conta, primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto semestre em diante, ou seja, que ele já tem algum tipo de formação, né? Então, ele vai ter um projeto em que ele vai ter que permanecer na escola e orientado por um professor, que tem um grupo de alunos que faz a residência, e eles ganham bolsas e alguns subsídios para deslocamento e tudo mais. É um projeto que atinge poucas licenciaturas, né? Poucas instituições se candidatarem. E, no contraponto disso, tem o PIBID, né? Que é o Projeto Institucional de Formação de Professores, que é oferecido com bolsas para alunos de primeiro a quarto semestre. Né? Então, um para iniciantes e outro para terminais. Mas a residência pedagógica ficou nesse âmbito, né? Porque a polêmica foi muito grande. Né? Fazer o quê? Né? Porque a residência do médico, ele já é médico, né? Então, ele pode responder. Né? Bom, só para situar, não sei se eu atrapalhei ou ajudei. Bom, nós já estamos aqui avançando no nosso horário, acho que a gente, não tendo mais algumas questões, está aí colocado, o Miquil pôs aqui na tela, acho que as informações são suficientes para vocês. Mais alguma coisa? Não? Então, vamos encerrando as nossas atividades. Eu gostaria que vocês que são da comissão executiva viessem aqui. Eu sou do consultivo, nada melhor do que ser consultor, consulta, e não faz nada, como eles falaram. Deixando aqui meu abraço a todos, agradecendo a participação de vocês, que foi muito intensa. A gente está levando muita coisa daqui, esperamos pôr tudo
disponível, né, no nosso site para que vocês possam acessar e fazer uma boa utilização e divulgar. Eu vou deixar vocês. Claro. Boa pergunta. Não está definido ainda, viu? Vocês saberão no dia seguinte que for definido. Ou no mesmo dia, quem sabe, né? Bom, gente, em resumo, foi anunciado nessa atividade que a Bernadette coordenou até agora, a estrutura, e foi feito o convite para vocês, para os trabalhos no ano que vem, com menos seminários, com mais concursos, né, com colóquios, não menos hora de atividade, mas menos na forma de seminários. Seminários são basicamente os 2 que o Menezes anunciou, com aqueles 2 recortes das áreas do conhecimento. Não é? As atividades paralelas, o Miquia está anunciando os cursos que eles realizam há muito tempo. Não é? Haverá também atividades em conjunto com a EFAP, falta chegar à especificação, né? Isso ainda vai ser feito, mas haverá certamente. E haverá também atividades partilhadas com os outros IEAs daqui, que é o IEA de São Carlos e o IEA de Ribeirão Preto. Tem 2 institutos. Né? Não, é o mesmo instituto com 2 polos. 2 polos, mas é isso. Mas atividades que também, ontem à noite, a professora Ivone, que é do IEA do Polo de São Carlos, lamentou que não poderia estar aqui hoje, mas reiterou, não é, o interesse em, ao longo do primeiro semestre, realizar uma atividade que ela ia fazer lá em nome da cátedra daqui. Não é? E há ainda a expectativa do grupo inteiro de que a gente explore um espaço de formação continuada, né? Quer dizer, perenemente, né? Um espaço de formação continuada. O Adam Schaff, no livro A Sociedade Informática, ele sonha, é um livro de 1987, ele sonha com o estabelecimento, a construção, o pôr-se em funcionamento, né, que o governo teria que pôr em funcionamento, espaços para a construção do conhecimento, espaços de parceria, espaços de colaboração, onde quem sabe alguma coisa se dispõe a ensinar aos outros e quer aprender alguma coisa vai lá procurar quem queira possa ensinar. Esses espaços mantidos pelo setor público, não é? Mas espaços de partilha e permanente. Não é? Então, nós estamos num caminho, numa caminhada, e tomara que a gente consiga, não é, estabelecer padrões assim mínimos para a gente partilhar com vocês, recebendo de vocês e propondo algumas coisas, né, também, mas partilhar uma expectativa assim, numa expectativa de formação permanente. A tecnologia está reclamando ontem, anteontem, nos jornais, reclamando que não há trabalhadores qualificados. Elas têm vaga, mas não tem gente qualificada. Como se a empresa não tivesse a responsabilidade de qualificar. A universidade, as escolas públicas, não é? Elas não têm que prestar serviço para as empresas, elas formam o cidadão. Não é? E as tecnicidades de cada empresa, elas têm que pôr na cabeça que são elas que têm que favorecer, abrir espaços para se aprender. Não é? Não tem sentido uma empresa lá fora vir aqui dentro ditar como é que deve ser o nosso currículo. Não é? O currículo não é para atender a empresa X ou Y, é a formação da pessoa, do cidadão, do profissional. Não é? E essa adaptação, essa
esse acoplamento com os interesses do trabalho na empresa, isso terá que ser feito à custa da empresa, a empresa se responsabilizando por isso. E espaços de partilha como esse, não é, funcionando com essa estrutura, pode ser quem tem põe, quem não tem tira, né? E quem sabe alguma coisa vem e ensina, e quem está precisando aprender vem e procura ensinar. Então, é isso. Foi um semestre interessante para nós, reiteramos, né? A gente tinha um pouquinho de dúvida se caberia esse evento, esse quarto evento de síntese. Hoje, acho que a dúvida não existe mesmo, né? De como foi importante para nós dar essa olhada para trás e ver como é que é mesmo que foi, né? Então, no semestre que vem, haverá 2 seminários, em vez de 3, não é? Mas certamente haverá no final uma atividade desse tipo, de passar limpo, de dizer em resumo do semestre inteiro, não é? E diminuindo um pouco o número de seminários, mas aumentando, como já falamos, o espaço de cursos e o espaço de colóquios, não é? Então, continuamos a contar com vocês, e eu passo a palavra aos demais colegas, particularmente ao Ari e à Juliana, para as considerações finais. Eu vou fazer um breve comentário. Pode ter dado a impressão para vocês que a gente não sabe direito onde é que vai, porque até o Lino pergunta, o que é mesmo e tal. Se passou essa impressão, saibam que vocês estão certos. Tá certo? Eu estou só explicitando isso. Eu só não denuncio o plágio que o meu amigo Nilson José Machado fez, porque ele também é Machado, do poeta que diz caminante não há caminho, se hace el camino al andar. Quando ele falou, o projeto vai se construindo à medida que a gente está andando. E é verdade. E é por essa razão a nossa insegurança, por que não dizer incerteza, se põe uma coisa antes da outra, onde é que estão as ênfases, etc. Numa construção coletiva como a nossa, isso é natural que aconteça. Se nós tivermos tudo certinho, então a participação de vocês é muito pequena. E nós gostaríamos muito que vocês, à medida que fossem avançando, quais são os cursos que de fato interessam? O que vocês de fato querem fazer? Porque não adianta a gente dizer, olha, está aqui o cardápio. Não é desse jeito. É uma construção coletiva e por isso mesmo não há caminho se hace el camino al andar. Quer dizer, nós não temos direito o caminho para frente. Nós vamos caminhando e tateando as necessidades. E como o mundo muda muito rapidamente, nós temos uma carta para durar alguns anos, saiba que nós vamos mudar de rumo várias vezes. Então, para não dizer que eu não falei do Piaget, o Piaget, ele articulava assim, veja, a criança, ela descobre o mundo, né, porque o mundo já existe antes dela, o mundo tanto no sentido natural quanto no sentido das construções humanas. Então ela descobre o mundo inventando formas de conhecê-lo. E em inventando e descobrindo, ela constrói, ela conhece. Então, nesse sentido, quer dizer, nós inventamos, graças a vocês nós descobrimos, e quem sabe a gente possa construir juntos, não é, algo que seja significativo para todos nós, né? E eu quero agradecer em especial a vocês, porque vocês são gente muito bacana, viu? Muito obrigado. E agradecer também, eu estou na USP desde 68, e eu me aposentei, e graças ao Instituto de Estudos Avançados e ao Itaú Social, e a generosidade dos colegas, obviamente, continuo aqui, né? Não sei até quando, mas continuo aqui firme e forte. Muito obrigado, portanto, a todos vocês, né? Sem quem eu não seria, não estaria. Obrigado. Nós também queremos agradecer a parceria. Muito obrigada, professor Nilson, Ari, Menezes, Lino, Naumar,
professora Bernadette e tantos outros que nem... O Eli, professor Eli, Helena, né, o professor Cordão. Né, então, foram muitas mãos, né, neste processo construtivo e, sobretudo, vocês, né, vocês professores que se disponibilizaram a cada sábado, né, e nós estamos dando ênfase neste semestre, mas começou nossa jornada lá em março, né, então, desde março vocês estão acompanhando. Foi muito importante ter as sugestões de vocês, o olhar avaliativo de vocês para este processo, é o que nos ajuda a continuar construindo este caminho, né? E que esse caminho, de fato, seja de muita aprendizagem para todos nós, que seja caminhos que nos dê esperança e modos, né, de entender o nosso cotidiano e agir nele. Então, nós queremos agradecer, e especialmente ao IEA, né, aos professores que estão dispostos aqui a esta parceria, né, e a gente fica muito feliz, né, neste processo e poder finalizar assim com vocês aqui conosco, entendendo que vocês são a base, né, deste nosso trabalho, né, e a professora Bernadette também, que foi muito bom caminhá-la com ela neste ano, com todas as provocações, né, Mônica, professor Walter, Eliane, né, todas as pessoas que foram somando conosco neste caminho, o professor Miquias, a Vera, que não está. Então, é muita gente, né, Silene, e nomeando a cada um de vocês, a cada almoço, né, cada ideia que dava, né, foi muito bom ouvi-los e ouvi-las, né, de como vocês estão levando o conhecimento, né, a construção que estamos fazendo a partir deste espaço para o cotidiano de vocês, né, então, e nós queremos continuar com vocês e caminhando juntos, entendendo, né, o quanto que essa produção faz sentido para a prática de vocês. Então, é isso que eu gostaria de dizer. O professor Nilson comentou que havia uma dúvida se o evento de hoje, portanto, o quarto seminário, fazia ou não sentido, e ele concluiu corretamente, acho que estamos todos e todas de acordo, que valeu super. E ainda, talvez inspirados um pouco pela Chiara Terra pela manhã, descobrimos uma qualidade do nosso amigo que está aí, que nós não sabíamos, né? Animador de auditório, não é? Exatamente. Muito bem. Acho que, em síntese, a minha percepção do que foi esse ano e do que nos pretendemos que sejam os próximos 4 anos é transformar o que ao longo desse ano conseguimos, que é criar uma comunidade de aprendizagem, onde participam dessa comunidade, talvez iniciando o trio, o coordenador, a quem eu agradeço enormemente, o conselho do projeto, da cátedra, a quem eu agradeço igualmente, a equipe do Itaú, que mais do que ser um apoiador, patrocinador e parceiro no sentido formal do termo, de fato participou em todos os momentos, intelectualmente, gerencialmente. Então, agradeço por você, Juliana, a todo mundo. E vocês, né, que ao longo desse tempo todo vieram nos 4 sábados, se comunicaram durante os eventos conosco, algumas de vocês, e, portanto, eu penso que o que nós estamos propondo é agora transformar uma comunidade de aprendizagem num movimento de aprendizagem de abrangência, se tudo correr bem, nacional, não é isso? Então, nesse sentido, precisamos de todos os parceiros e parceiras aqui nominados, o trio, o conselho, Itaú Social, vocês... Eu chego lá. Não. O Naumar, ele é uma aquisição acho que da USP, do Instituto em particular, mais recente, que não estava no projeto inicial, e que, por características pessoais, pela inserção nacional que tem, eu diria que a mola propulsora que nos ajuda a dar confiança de que isso que eu estou
pensando que vai acontecer a transformação da comunidade de aprendizagem no movimento de aprendizagem, de fato tem uma boa chance de acontecer. Eu acho que essa tua colaboração, não só intelectual, mas também relacional, vai dar certo com a ajuda de todos nós. Eu queria aproveitar e agradecer a equipe de apoio do IAC, queria pedir que vocês dessem um aplauso, porque a moçada trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e tem vindo os sábados aqui, Cláudia, Jorge, Sérgio, Aziz, Luciana, cadê a Luli? A Luli que está lá atrás, Priscila, Léo, que está fotografando, enfim, tem um conjunto de pessoas, algumas das quais estão aqui e outras que estão na retaguarda, e também eu queria pedir que a gente aplaudisse. Finalmente, estamos terminando praticamente o ano, amanhã já teremos o mês de dezembro, então acho que o momento é adequado para que cada um de nós faça um balanço, pessoalmente, familiarmente, profissionalmente, do que foi o ano, e aproveitando talvez algumas das coisas que nós tratamos aqui, planeje, programe o seu próximo ano, e o desejo de que seja um ano produtivo, frutífero, feliz, que tenhamos a capacidade de enfrentar os desafios, saber aqueles que não vale a pena enfrentar e aqueles que valem a pena a gente ir até o fim com a ajuda de todos nós aqui. Muito obrigado, feliz 2020.